Olá, faça uma excelente tarde. Tá calor por aí, gente? Eita, que aqui em BH hoje tá meio nublado, tá abafadinho, viu? Mas ó, vamos à nossa live de hoje. E tem chegado pra mim, gente, muitas pacientes, tá? Para o processo terapêutico mesmo, individualizado, com algumas demandas que se repetem. E geralmente é trazido um impacto muito grande das questões emocionais ali. As pessoas têm tido muitos dilemas na área dos relacionamentos, tá? E principalmente nos relacionamentos românticos, né? No casamento ou nos relacionamentos amorosos que a gente chama, né? E muitas delas chegam para mim solteiras. Então, por isso que eu resolvi nesses dias aqui, nesses próximos dias, dividir. Então, primeiro eu vou falar com essas mulheres solteiras, com essas pessoas solteiras. Vale para homem também? Vale para homem também. Mas a linguagem que eu acabo usando aqui é mais para mulheres, porque é a maioria, tá? Das minhas pacientes. Então, elas costumavam a falar para mim assim: Camila, puxa vida, muitas chegaram a falar: olha, eu acho que nem sonho de se casar mais, de me casar mais eu tenho, porque eu vou falar com você, o histórico não é bacana. O histórico aqui é só de atrair homens que não me tratam bem, homens que têm até um perfil assim, em alguns casos, mais violentos, mais agressivos, outros, né, com aquele perfil de usar a menina, a mulher. Boa tarde, pessoal que vem chegando aí. Então, para essas solteiras que vinham para mim com essa demanda de relacionamentos, a gente chegava num ponto que elas falavam assim: puxa vida, Camila, acho que eu tenho dedo podre mesmo para escolher os meus relacionamentos. E eu gostaria de abordar essa pergunta que a maioria delas me fizeram: por que eu acabo atraindo para mim? Por que eu só me relaciono com esse tipo de homem? Por que eu acabo atraindo esse tipo de homem para minha vida? Por que muitas vezes acontece que eu até acho que o outro vai ser diferente, mas na hora que eu vou lá, firmo um compromisso, as coisas acabam com o passar do tempo, acaba voltando e repetindo tudo de novo. Pois é. Primeiro aspecto que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: isso não é uma maldição, tá? As pessoas acabam trazendo consigo essa crença, individualizando, vamos dizer assim, tá? E elas falam assim: não, então isso aí é comigo. Só que elas começam a perceber que não é só com elas que acontece isso. No grupo das amigas costuma acontecer a mesma coisa. Puxa vida, minha amiga também, boa tarde. Minha amiga também puxa a turminha ali, nós estamos precisando, sei lá, de alguma coisa, porque a galerinha só tem atraído homens nesse sentido. E eu costumo dizer: olha, o problema não é, na verdade, no outro. E aqui eu vou falar alguns aspectos, tá? Ei, Janete. Primeiramente, tá? Vou falar acerca dessa questão vibracional. O que te leva, na verdade, a escolher aquelas pessoas que acabam te fazendo mal? Eu vou trabalhar em algumas linhas aqui para que você entenda. A primeira delas é vibracional. Como assim, Camila? Você vibra numa intensidade e que acaba atraindo para você aquele mesmo tipo de vibração, pessoas que estão vibrando na mesma sintonia. Como que é isso, essa história? Olá, amiga. Como é essa história? Por que é vibração? O que é isso, Camila? Perceba o seguinte: se você já passou por aquela fase assim de estar reclamando da vida, repare para você ver. Você reclama bastante, as coisas parecem que não tá acontecendo para você.
Olhe em volta as pessoas com as quais você está se relacionando. Observe nelas como elas se comportam. Ou elas vão ter um padrão muito parecido com os seus, ou então vão ter uma paciência realmente de Jó. Por quê? Se tem uma coisa que a gente atrai, gente, é semelhantes. As pessoas falam assim, nos relacionamentos, não, atraímos os opostos. Não é verdade. Nós atraímos aquilo que é semelhante e aquilo que se complementa. E aqui está uma base para que isso aconteça. Vamos lá. Se eu estou reclamando muito, se eu ando para baixo na vida, se a minha baixa autoestima tá ali gritando, se eu não tenho uma segurança em mim, que tipo de homem você acredita que eu vou atrair para minha vida? Porque é como se fosse uma conversa de subconsciente, tá? Como assim? Aquilo que tá no meu subconsciente, a gente precisa entender isso, tá? Aquilo que está armazenado no nosso subconsciente é aquilo que rege toda a nossa vida. O que tem, Camila, nesse subconsciente? São as nossas crenças, aquilo que eu acredito ou não a respeito de algo, tá? Tudo aquilo que eu aprendi. Então, se eu tô ali, eu quero trazer um exemplo muito prático, tá? Imagina uma menina que ela cresceu, por exemplo, foi o caso até de uma paciente, com pais muito rígidos, tá? Com o pai, a figura paterna, muito rígido. E essa menina, ela cresceu com uma raiva, um desejo de vingança muito grande por esse pai, só que de maneira inconsciente, sempre, tá, gente? E o que acaba atraindo, tá? Que tipo de homem ela vai acabar atraindo? Geralmente, alguém que se pareça muito com esse perfil do pai que ela tinha. Alguém que vai fazer repetir para ela aquela mesma sensação de incapacidade, de insegurança que aquela figura paterna trouxe para ela na infância. Por isso que eu sou uma grande defensora aqui, vou falar sempre sobre isso. Ei, Josiane, vou falar sempre sobre isso aqui, olha, defensora do conhecimento e do autoconhecimento. Por quê? Essas duas coisas precisam andar juntas. Porque o que eu trago aqui para vocês são padrões, mas padrões que se repetem. Só que a questão é entender quais são os seus padrões. O que está armazenado aí no seu subconsciente? Porque essas interpretações, gente, da vida, de tudo que te aconteceu, principalmente na sua infância, eles são individuais. E não adianta, por mais que exista, tá? Um padrão, olha, uma menina que cresceu com o pai assim, ou todas que cresceram com o pai assim, vai desenvolver essa mesma tendência? Estou falando de tendência. Não significa que eu tive um pai que era muito duro, muito rígido. Não significa que o meu marido vá ser. Talvez o contrário seja verdade. Por quê? Porque com base em uma mesma dor, tá? Nós temos a tendência de duas coisas. Ou repetir ou repelir. Porém, o que vocês precisam entender é que as duas coisas partem de uma mesma dor. E isso vai gerar reflexos no relacionamento depois. Então, perceba o seguinte. Quando a mulher, ela traz consigo, tá? Fala mulher, mas o homem também. A mulher que traz consigo essa baixa autoestima, essa mulher que trabalha, que a gente aprende, gente, sobre relações, como relacionar em casa. Como foi o relacionamento que você assistiu dentro da sua casa? Como o seu pai tratava a sua mãe? Como a sua mãe reagia diante disso? Tudo isso, todo esse processo que nós aprendemos na nossa primeira família ali, nós temos uma tendência de replicar ou, a partir dela, fazer uma interpretação com base nessas mesmas dores
e buscar viver de maneira diferente. Agora, como isso é possível, tá? Como que isso é possível, Camila? Eu posso, então, romper com esse padrão? Como que eu rompo com isso, já que eu observei que eu acabo atraindo aquelas pessoas, né? Vamos pensar aqui, como é que é isso aqui na prática? Basicamente, gente, assim, olha, se eu acredito, tá? Que homem é mulherengo, que homem não consegue se privar, se controlar sexualmente, por exemplo. Porque ele sempre olha para uma outra pessoa. Eu já vem um histórico de dor aqui, de ciúmes. O que vai acontecer? Primeiro, essa menina que veio, tá, dessa criação, e de onde está a origem? Do papai, tá? Do pai e mãe, mas principalmente do papai. Que ela vai desenvolver uma baixa autoestima. Qual a tendência dela? Primeiro, ela é uma mulher insegura, tá? De si. Então, já vai ter aqui padrão de ciúmes, de tendência de controle, tá? Segunda coisa, ela vai ter desenvolvido algumas crenças sobre relacionamento. O que você acredita que é possível a um relacionamento, né? Então, ela vai conduzir a sua postura mediante esse relacionamento e, inclusive, quais pessoas ela vai atrair para se relacionar. É como se eu chegasse, o meu subconsciente, chegasse e conversasse com o subconsciente do outro e dissesse assim: ei, deixa eu te falar, olha aqui pra mim. Eu sou uma mulher muito atraente. Olha, eu tô me oferecendo aqui muito de bandeja pra você. Observe como eu sou insegura. Deixa eu te falar, você não vai ter o trabalho de me conquistar. Mas deixa eu te falar também, eu vou ter um padrão com você em que você, por favor, faça tudo aquilo que eu acredito que o homem deva fazer. Gente, e essa comunicação, ela é inconsciente. Acho que essa palavra é a que vocês mais vão me ouvir falando aqui, se vocês me ouvem, me acompanham nesse perfil, tá? Boa tarde, Pri, Érica. Por quê que é inconsciente? Porque nós somos moldados, gente, por esse subconsciente. É ele que rege a nossa vida. A gente precisa entender, trazer conosco aqui o conhecimento de como nós funcionamos. E deixa eu te falar, somente 5%, e existe até todo um contexto, ótima tarde, todo um contexto, estudo científico, verificando que esse número pode ser ainda menor, tá? Das nossas decisões, das nossas ações, que ele tem um campo o quê? Consciente. Então, deixa eu te falar, aquela pessoa que você escolhe para se relacionar diz muito a respeito de quem você é, do que você acredita que você merece para sua vida, da maneira com a qual você acredita, de maneira consciente ou inconsciente, que você merece ser tratada. Então, mulheres, com todo o meu carinho para vocês, invistam em autoconhecimento. Por quê? Como eu disse, eu tô falando de padrões, de tendência. Puxa, eu tenho um dedo podre. Tá, mas de onde vem esse dedo podre? Então, não é maldição. É uma resposta que ela acontece vibracionalmente. É a conversa de inconsciente, de subconscientes, tá? E é uma resposta, na verdade. Eu tô falando aqui em abordagens, por exemplo, da física quântica, da psicanálise, e eu quero falar também a respeito do aspecto da neurociência, como isso é traduzido nessa linguagem, tá? Aquilo que tá ali armazenado como uma informação aprendida, isso tende a se repetir, para que te gere aquela sensação de novo, e de novo, e de novo. Mas por que, Camila, que isso precisa repetir? Porque é um mecanismo de defesa do seu cérebro, tá? Ele está sinalizando aquilo que para ele um dia foi uma ameaça, tá ok?
Então, ele vai acionar tudo isso. Porém, ele também gosta de poupar energia. Então, ele reproduz aquilo que já está aprendido. Então, Camila, se eu tenho atraído pessoas que eu não gosto para minha vida, sejam amizades, puxa vida, eu sempre atraio aquela menina que eu confio nela e depois ela sai contando as minhas coisas para todo mundo. Puxa, eu sempre atraio as amizades que depois puxa meu tapete. Ou no âmbito aqui amoroso, os homens que eu me relaciono, Camila, nunca dá certo. E aqui entra um parênteses. Às vezes você mesmo tem um padrão de quando você percebe que o cara é bacana, para que se cumpra o que está no seu subconsciente, você mesmo arruma um jeito de fazer terminar a relação. Isso é muito louco. Isso é muito louco. É muito comum, gente, para quem tem, por exemplo, a dor da rejeição. Rejeitar alguém na qual ela se sente amada de alguma forma. Pra quê? Por quê? Pelo medo dela ser rejeitada daquela pessoa. Por aquela pessoa. Muitas pessoas... Camila, eu tô me relacionando com a pessoa, mas aí eu vou lá e piso na bola. Quando eu vejo que é alguém bacana, eu vou lá e piso na bola, acontece alguma coisa. Ou quando não é ele, sou eu, e alguma coisa acontece que a gente termina. Agora... isso já dentro do relacionamento, né? Agora, essa atração inicial aí, precisa tomar muito cuidado com ela. Por quê? Eu falo pra vocês, mulheres, você que é mulher solteira, você ter esse conhecimento nas suas mãos, ele é valioso. Ele é valiosíssimo. Por que que é valioso? E já aqui, por que que é valioso? Porque a partir desse autoconhecimento, ou seja, você saber qual drive que está armazenado aí no seu subconsciente, por que você age assim, por que você atrai esses tipos de pessoa, você tem a oportunidade de ressignificar. Você tem a oportunidade de quê? De desaprender algo que você aprendeu, está armazenado aí, e dar uma nova informação. Você tem como, a gente não tem como modificar o outro, mas nós temos um grande poder de modificar a nós mesmos. Porque sou eu que atraio. Sou eu que de maneira inconsciente ou consciente atraio pessoas nas quais vão afirmar tudo aquilo que eu acredito para minha vida, tudo aquilo que eu acredito que eu mereço. Então, queridas, com todo o meu carinho para você, se você tem tido experiências negativas nos seus relacionamentos, a Érica falou, olha, é verdade. Se você tem tido experiências negativas, não se aceite nessa condição. Não acabe acreditando, não, isso é para mim mesma. Não, é porque é assim mesmo. Não se contente com isso. Não acredite que isso é a maldição sobre a sua vida. Não acredite, gente, eu moro pertinho da pista do aeroporto da Pampulha aqui. Então, de vez em quando, uns aviõezinhos passam por aqui e fazem barulho. Mas eu quero falar pra você com todo o meu carinho, pra você que é solteira. Verifique, invista em autoconhecimento. Por quê? Pra você se entender como ser. Quem é você? O que tem aí na sua bagagem? O que você traz? O que você acredita que você merece no âmbito dos seus relacionamentos? O que você aprendeu, por exemplo, sobre casamento? Eu já tive aqui uma paciente que ela falava assim, uma mulher geralmente tem esse padrão, tá? E eu vou explicar de onde vem. Esse padrão de quê? Uma mulher bem-sucedida, tá? Financeiramente, na vida profissional. Mas o que acabava atraindo? Homens nesse padrão. Homens
que, digamos assim, queria usar, homens que queriam avacalhar com a vida dela, homens que começava até bacaninha, tratando bem no relacionamento, mas passava o tempo, era aquele homem que queria ser sustentado, era aquele homem que diria assim, ou ele tá? Esse tipo de meninas, que tipo? Aquela mulher, tá? Aquela menina que ela aprendeu a ter que se virar com tudo, a ter que resolver as suas demandas, sabe? Então, essa mulher, ela vai ter uma conexão com a sua natureza feminina um pouco mais baixa. Então, ela vai acabar atraindo dois tipos de homens, tá? Tendência, gente. Lembra que é tendência, não é regra, tá? Ou é aquele homem... gente, eu sempre esqueço do nome. É alguma coisa boy, que é aquele que é o macho alfa, que cisma, que, sabe? Que é o pegador da turma e etc. É esse. É o heteroboy, alguma coisa assim. E ele vai destratar essa moça. Ele vai tratar com... Porque esses homens, eles têm um perfil quase que narcisista, tá? Ele quer realmente pegar a mulher para usar, ok? Ou vai acabar atraindo, e para quem quer um relacionamento sério, acaba atraindo esse outro tipo aqui, que é qual? É aquele homem que é mais acomodado, sabe? Que não aprendeu a tomar decisões, a ir para frente, a conquistar território. Então, é o homem que a natureza feminina, a energia feminina dele, acaba que tá mais elevada. Só que chega uma hora, minha querida, que a conta não fecha. Essa conta não bate. Sabe por quê? O homem, ele pode até dar conta de viver nessa energia feminina mais tempo, tá? Mas a mulher, a estrutura dela não suporta. Não suporta viver muito tempo, tá? Carregando sempre nessa energia masculina. O que é isso? Energia masculina, energia feminina, Camila? A energia masculina fala muito dessa força de ação, de movimento, de fazer, de idealizar. E quando nós estamos com ela ativa, por exemplo, as mulheres que trabalham, né? Tem ali na hora que a gente está fazendo, executando, né? Independente se é fora ou se é dentro de casa, essa energia de ação é masculina. Agora, quando é na energia feminina, a energia que acolhe, a energia que precisa ser cuidada, e todas nós mulheres temos essa natureza. Biblicamente, a expressão é: nós somos o vaso mais frágil. Somos mais frágeis emocionalmente, somos mais frágeis fisicamente. Camila, mas eu faço crossfit, eu sou muito forte, eu sei. Ó, a Érica tá falando aqui, eu já estive em uma relação assim, é horrível. Eu era o homem e ele a mulher, af. Eu tinha que fazer o papel dele, super cansativo. É sobre isso. Imagina vocês, olha só. Uma mulher, ela pode ser forte? Claro que pode. Ela pode ser o que ela quiser ser. Só que isso não se sustenta por muito tempo, tá? Por causa da nossa natureza. Imagine você, uma mulher que trabalha descarregando caminhão de cimento, tá? O feminismo vem aí para falar de igualdade, tá? Vamos imaginar então, tá bom? Uma mulher que trabalha descarregando caminhão de cimento. Se você não sabe, um saco de cimento pesa mais ou menos 60 quilos. Beleza. A mulher, ela pode ir fazer um crossfit, se preparar fisicamente e pode observar fisicamente todas as mulheres que são fortes estruturalmente, tá? Fisicamente, elas precisam carregar peso, tá? E elas podem desenvolver esse biotipo. Ela carrega o saco de cimento, beleza, ótimo. Só que o tempo de trabalho dela não vai ser o mesmo. Ela vai chegar em casa, minha amiga,
acabada. Ela vai, no mínimo, com o passar do tempo, desenvolver, no mínimo, um problema de coluna. Não, Camila, mas eu dou conta. É isso que o seu subconsciente quer fazer com que você acredite. Não, eu dou conta. E aí, existe um grande problema aqui. Se um deles é achar que é maldição, não, é porque isso é pra mim mesmo. Ou eu me conformo com isso, ou então eu não me relaciono. Como no caso dessa paciente aqui, que chegou pra mim, né? E não só uma, mais de umas, né? Algumas assumem, olha, eu não quero casar mais não. Não quero esse negócio. Mas não são todas que assumem. Agora tem um outro problema. Não dá não, sem condições, é verdade. Chega uma hora que a conta vai chegar. Se o homem ele consegue sustentar por mais tempo na energia feminina, porque isso para eles é cômodo, nós mulheres não temos tal capacidade. E aí, nós somos convidadas a voltar para o nosso lugar. Eu vou utilizar uma linguagem aqui, a nos conectarmos com a nossa natureza feminina. Quem nós somos em essência. Ou seja, quem Deus nos fez para sermos, de fato. E quais os papéis nós devemos assumir ou não assumir. Só que, vamos lá. Camila, qual é o outro problema? Se é eu acreditar que é maldição, o outro é não acreditar que possa ser mudado. Não possa ser mudado. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Por quê? O caso dessa paciente específica aqui que eu tô falando, mas que chegam outras, quando a gente foi fazer o quadro dos sonhos, que é uma ferramenta que eu utilizo aqui, o que me apareceu lá? O casamento. Por quê? Porque quando nós fomos verificar, ela, na verdade, ela não estava irritada. Eu não... Na verdade, ela estava frustrada pelo tipo de homens que ela estava atraindo. Ela estava frustrada porque ela não queria reproduzir aquilo que ela via em casa. Que ela viu o padrão do pai e da mãe dela. Ela não queria mais reproduzir aquilo. Então, o que ela contou para ela mesma? Não, eu não quero mais me casar. Não, eu vou resolver a minha vida aqui profissional. Não, eu vou dar meu jeito aqui. E no final tava lá, o casamento. Ela voltou a acreditar que sim, ela merece um homem que cuide dela. Que sim, ela pode se mostrar frágil. Sim, ela não precisa dar conta de tudo. Deixa eu te falar, você não precisa dar conta de tudo. As pessoas dizem, gente, hoje nós mulheres temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque estão colocando um peso sobre os nossos ombros do que é ser mulher, do que é ser feminina, e que você tem que dar conta de todas as coisas, e que você tem que isso, que você tem que aquilo. E o maior peso que a gente carrega, na verdade, é esse, o ter que. O que você acredita que você tem que ir? Você não tem que ir nada. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você quer dar uma pausa no seu trabalho para se dedicar aos seus filhos. Tá tudo bem se você sonha com uma família, sabe? A figura da família tá tão desvirtuada por causa dessas dores todas, sabe? Por causa de não termos. E aqui começa a raiz de todo o problema. Começa na figura do pai. Começa na figura do pai. Eu quero fazer um convite para você que é solteira aqui hoje, tá? Eu quero te fazer algumas perguntas para você levar como reflexão para você. Como você enxerga o seu pai? De verdade, o seu pai. Talvez você diga assim, Camila, o meu pai, eu não tenho uma boa impressão do meu pai.
Camila, deixa eu te falar. Eu acho que eu nunca vi meu pai, e aqui a gente está falando de necessidade, gente, que é da nossa natureza. Eu nunca vi o meu pai defender minha mãe, elogiar minha mãe, fazer um carinho na minha mãe. Eu nunca vi o meu pai agraciar minha mãe. Eu nunca vi o meu pai olhar com um olhar de apaixonado para minha mãe. Eu nunca vi, aliás, eu nunca vi o meu pai. E talvez essa seja a sua realidade. Talvez você diga assim: não, Camila, o meu caso é outro. O meu pai sempre esteve ali, mas sabe, ele não cumpria aquilo que era para ele. Eu precisei assistir minha mãe, sabe? Gente, não tem maior dor para um filho do que ver seus pais infelizes, principalmente a sua mãe. Sabe por quê? Porque é instintivo. É instintivo. Nós trazemos, eu fiz uma última live, gente, falando sobre meus pais no meu relacionamento. Se você não assistiu, vale a pena assistir, tá? Porque eu trago essa dinâmica dentro, tá ok? Como a gente traz isso para os nossos relacionamentos. Agora, semana que vem eu vou falar mais especificamente para as casadas, tá bom? Camila, eu já atraí. E aí, como é que faz? Tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Mas Camila, você disse que não tem como a gente mudar o outro, mas tem como mudar a si mesmo. Você não atrai aquilo que você emana, aquilo que você... vou falar nessa linguagem. Você atrai aquilo que você emite para o universo. Querida, não tem coisa que chame mais o homem para o seu lugar do que você como mulher indo para o seu lugar. É um caminho fácil? Nunca foi. Mas é um caminho possível. Agora, tem uma amiga minha, ela é muito querida, a Elis. Ela tem uma frase que é dela. Eu não sou casada ainda, mas vou assistir essa live. Por favor, tá, Érica? Assiste lá. Vai prevenir muita coisa, tá? Quando essa amiga minha, ela diz uma frase assim, olha: torne-se uma princesa e um reino te será dado. Pensa com carinho. Pensa, tá? Qual o homem que você sonha para sua vida? Faz esse exercício assim. Como você deseja que ele te olhe? Como você deseja que ele trate seus filhos, sabe? Vocês pensam em ter filhos? Constituir família? Porque, olha, esse tá no nosso anseio lá dentro, tá bom? Deixa eu te contar que foi Deus que colocou essas coisas lá dentro da gente. Ó, pensa, deixa a sua imaginação te levar. Qual é esse padrão? É um homem provedor? É um homem que é forte? É um homem que te traduz segurança? Porque é isso que toda mulher quer, tá? Por causa da nossa natureza, nossa essência, tá? Agora eu quero que você faça um exercício. Qual o tipo de mulher esse homem aí iria sentir atração? Aí a gente chega numa coisa. Eu sou esse tipo de mulher? Que esse homem aí iria olhar e falar assim: é essa aqui que eu quero pra mim? Será que é isso que você está transmitindo? Se não for, querida, invista em autoconhecimento. Eu preciso defender aqui. Por quê? Porque é com isso que eu trabalho? Também, eu tô aqui para ajudar vocês, um processo terapêutico de várias formas. Agora, a questão é, porque isso transformou também a minha vida. Ah, você casou errado, Camila? Não, não é sobre isso. Semana que vem nós vamos falar para as casadas, tá bom? Camila, beleza, eu identifiquei isso, mas eu tô casada, e aí, como é que faz? Tem como? Tem como.
Então, solteiras do meu coração, faça esse exercício aí, olha. Imagine esse homem, dê clareza daquilo que você quer, não tolere menos do que você acredita que você merece. E se você tem acreditado que não merece ser bem tratada, revisite isso. Revisite isso, porque essa vida não é aquela que Deus sonhou para você. Eu preciso te dizer, não é esse o plano que Deus tem para você. Então, olha, eu tô aqui. Me dá mais umas dicas lá no Zap. Ai, queridos, olha, de verdade, eu tô aqui para colaborar com vocês. Aprendo a fazer perguntas, eu falo isso com vocês. Sempre falo aqui, abra uma live, gente, de alguém que você, olha, aquele conteúdo tá fazendo sentido. Aprenda a fazer pergunta. Aprenda, de verdade. Se você levar isso daqui hoje, aprenda a fazer pergunta. É a melhor coisa que a gente pode aprender na vida. A fazer pergunta pra gente, a fazer pergunta pro outro. Agora, leva com você isso daqui. Você tem sido a mulher que esse homem aí que você sonha atrairia? Se sentiria atraído por você? Ah, teve um caso aqui, deixa eu contar, muito legal. Ela, delegada, polícia, né? Então, uma mulher muito bem decidida, profissionalmente, bacana, muito bonita, fisicamente, linda. Mas os homens que ela atraía, vamos dizer assim, era só os perrapados que queria ser sustentado por ela. Então, o que acontecia? Eu falei assim, olha, aonde esse homem que você almeja se relacionar, quais lugares ele frequenta? É esse mesmo lugar que você tem ido? Esse mesmo ambiente que você tem frequentado? Ah, não é não, Camila. Então, vamos mudar o jogo? Se é nesse local que esse homem vai estar, é nesse lugar que você vai. Queridas, nós precisamos da clareza daquilo que nós merecemos, daquilo que nós queremos para nós. E a partir disso, nós precisamos assumir o protagonismo da nossa vida. Sermos intencionais com aquilo que nós queremos. Deixa eu te falar, Deus nos deu um papel lindo, um poder de edificar, de construir a realidade que nós desejamos. E isso é consciente ou inconsciente. Você já faz isso. Agora, o que é que você tem deixado o seu subconsciente trazer para você? Se não é uma vida que tem te agradado, você faz pergunta. Será que eu preciso conhecer aqui que eu não conheço? Será que tudo isso aí é realmente assim? Ou será que eu já acreditei tanto que não tem, que isso não é pra mim, é pra qualquer outro, menos pra mim? Então fica aqui minhas palavras de carinho. Daqui a pouco minha paciente já me puxa a orelha aqui. Vou preparar para os meus atendimentos agora na parte da tarde. Então leva com carinho essa pergunta aqui para você. Como você se relaciona com seu pai? Como você se relacionou com ele? Outra coisa, o que você aprendeu sobre relacionamento? O que é o homem para você? O que você acredita que você merece como mulher? Revisite isso, de verdade. Faz uma pausa assim, olha, e anota, escreve. Assim, ó, o que eu quero pra mim? Eu quero um homem que seja assim, assim, assim. Seja específica. Olha, eu quero ser bem tratada. Eu quero ser cuidada. Eu mereço uma vida diferente. Eu quero que meu marido olhe pra mim com um olhar apaixonado. Eu quero um homem que cuide de mim, que me respeite como pessoa.
Anota tudo isso e não aceite menos do que isso. Tá certo, meninas? Do fundo do meu coração aqui pra vocês. Não condene o casamento, é uma instituição divina. Família é propósito de Deus. E é um lugar, é um jardim de delícias. Deveria ser a família. Mas a gente precisa cuidar. Tem uma frase que ela é muito famosa, assim, olha. Cuide do seu jardim para que o quê? Para que borboletas possam vir. Ou seja, cuide do que está aí no seu subconsciente. Para quê? Para que você atraia aquilo que de fato você deseja. Eu coloquei até nos meus stories. Às vezes a gente sabe muito bem o que não quer. Camila, eu não quero mais atrair esse tipo de relacionamento para minha vida. Camila, eu não quero mais viver essa vida que eu tenho vivida. Isso para todas as áreas. Mas o que você quer? O que você quer de verdade? Se você quer isso, vá atrás disso. Torne-se essa mulher. Nós viemos da cultura do ter, né, gente? Aí eu tenho que ter isso para ser isso. Não, querida, é inverso. Seja, se torne essa mulher. E aí sim você vai ter esse homem. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Perguntas, meninas? Podem, olha, toda quinta-feira eu me dispus, eu fiz esse compromisso público aqui. Toda quinta-feira, geralmente nesse horário de 1h30. Às vezes eu modifico por causa de horários de atendimento por aqui. Mas toda quinta-feira tem a nossa live, ok? E eu quero fazer um convite para vocês, tá? Que gostaria de aprender um pouco mais sobre família, mas família à luz da Bíblia, ok? Com um embasamento bíblico. Eu tenho um grupo, ele tá meio parado, então eu tô me desafiando aqui, tá? A movimentar esse grupo. E ali é conteúdo gratuito, tá? À luz da Bíblia. Sobre o que nós podemos mover nesse âmbito familiar. Se você tem interesse, pode me mandar um direct, eu te envio o link para que você tenha também uma família abundante, tá certo? Ótimo. Eu vou mandar para você, tá, Érica? Vou mandar o link lá. Então, meninas, muito obrigada. A você que assistiu aí em outro horário, faça uma excelente tarde, excelente noite. Não é sobre o que te aconteceu, é sobre o que você decide fazer com o que te aconteceu. Até a nossa próxima live.